Salve, meus queridos! Muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar aí sobre o decreto sobre o mercado de criptomoedas que foi assinado pelo Lula, tá bom? Vou mostrar aqui algumas matérias, eu já dei uma selecionada no texto, como vocês podem ver aí quando eu trago uma matéria já tá tudo marcadinho em amarelo, são coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu abri 5 sites aqui, tá? Só que o primeiro eu vou mostrar mais a fundo e os outros eu vou dar uma passada porque serve só para complementar, ok? E só para lembrar que muitas coisas que eu vou falar aqui são minhas opiniões, tá? E não necessariamente é uma verdade absoluta, beleza? É o que eu acredito e não quer dizer que é esse ponto final, acabou. Eu só quero mostrar para vocês o que tá rolando e a minha visão, tá? Vocês podem olhar aqui, olhar a opinião de outras pessoas, ou então só ler e formar sua própria opinião. A questão aqui é só a gente ter um conhecimento do que tá rolando e não necessariamente empurrar uma opinião goela abaixo, tá bom? Vamos lá, tudo marcadinho, teve um site ali que atualizou, eu não vou nem marcar ele de novo, porque senão ele vai atualizar e vai sair toda a minha marcação. Esse site aqui, eu vou mostrar praticamente a matéria completa, porque foi uma matéria muito boa, tá? Que basicamente se atende aos fatos, eu não senti nenhum viés. Já a próxima, que até saiu a marcação, eu senti um viés danado, tá ligado? Mas vocês vão entender por quê. Então vamos lá. O governo publica decreto sobre mercado de criptomoedas no Brasil e define o Banco Central como regulador, tá? O Banco Central irá regular a prestação de serviço e terá o poder de autorizar quem pode atuar no mercado, e a CVM, que é o equivalente à SEC lá dos Estados Unidos, então toda hora você escuta falar sobre a SEC tá tentando congelar os fundos da Binance dos Estados Unidos e tal. Então a SEC é a CVM daqui, entendeu? Só que é a SEC lá. Segue com a regulação de ativos que foram considerados valores mobiliários. Então esses valores mobiliários são meio que como ações, é como se fosse uma empresa que estivesse surgindo e ela, ao invés de de se lançar na bolsa, né, que nem tem muitas regras, você tem que atender muitos requisitos para entrar na bolsa. A bolsa brasileira, por exemplo, tem pouquíssimas empresas. Nos Estados Unidos tem muito mais empresas na bolsa de valores deles, né? E é uma forma mais fácil você emitir tokens, né? E como sendo ações, mas não necessariamente às vezes são ações, às vezes são os tokens para governança, são tokens para receber dividendos, então tá meio confuso. Então isso se encaixa em valores mobiliários, tá? O decreto que regulamenta a aplicação das leis de criptomoedas no Brasil foi publicado nesta quarta-feira, dia 14, então 2 dias atrás, eu estou gravando dia 16, e determina o Banco Central como órgão regulador. Assinado pelo presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, ok? O decreto estabelece o Banco Central, que o Banco Central irá regular a prestação de serviços com criptomoedas, chamados de ativos virtuais, e terá o poder de autorizar quem pode atuar no mercado. O Banco Central também pode supervisionar o funcionamento do setor. Tem o poder de supervisionar. O texto deixa claro que as atribuições da CVM foram mantidas, então é o que a gente falou mais cedo, né? Um pouquinho antes. A entidade será responsável por regulamentar em casos que os ativos visuais sejam configurados como os valores mobiliários. Então a gente tem o Bitcoin, que está fora disso, e a maioria das vezes eles colocam altcoins como valores mobiliários. Quais altcoins? Praticamente todas, dependendo, pode se encaixar aqui, entendeu? Esse é o problema. E o Bitcoin não, por quê? Porque o Bitcoin ele é totalmente descentralizado, tá? Ele não divide nenhum dividendos, só que, mas aí que tá, eu ia falar que só que os nodes contam como governança, né? Mas são os nodes e não os tokens, né? Os nodes de validação. Então também não encaixaria, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. GMX, GNS, você pode fazer o stake lá, parte do lucro da empresa você recebe como ganhos, né, de ter a criptomoeda e deixar em stake lá. Então é meio como se fosse um dividendos. Então já se encaixaria aqui. Por exemplo, Uniswap não tem stake para poder receber pagamentos. Mas, se eu não me engano, o token é de governança. Então, se você ter o token, você tem opção de voto, tá ligado? Força de voto. Então, poderia se encaixar aqui também, por exemplo, porque as empresas nem todas são pagadoras de dividendos. Às vezes, você pode comprar
umas ações que são mais focadas para você ter poder de voto dentro da empresa, mas aí você teria que ter muita quantidade para o seu voto ser relevante. Não sei se dá para entender, se ficou meio confuso, mas é isso, tá? Então, quase todo setor, porque normalmente os projetos têm que tentar dar um benefício para quem compra a criptomoeda do projeto, né? Então acaba se enquadrando ali em tudo. E o Bitcoin não se enquadra porque o Bitcoin não tem stake, Bitcoin, no poder de voto não vem da criptomoeda. O Bitcoin é uma moeda, muitas pessoas veem como investimento, tá? E eu também vejo até como investimento, mas ele não é, tá? A parte de investimento dele é porque ele é uma moeda digitalmente escassa. A gente sabe da escassez dele. Então ele continua sendo uma moeda, só que por ser muito escasso, a gente até pode ver como um investimento. E a gente pode até fazer uma comparação, deixa eu botar enquanto eu falo aqui, com o dólar. Por exemplo, o dólar, você comprar dólar hoje, você está investindo? Não, ele não é um ativo, ele não é um investimento, o dólar, entendeu? Só que você pode entender que o dólar, ele vai preservar mais valor do que o real. E você pode comprar como uma forma de investimento, entendeu? Pode ser que você faça isso, você pode fazer trade com dólar. O dólar caiu para baixo de 5, você pode comprar. Ele subiu para 5,10, 5,20, você pode vender. Tá ligado? É um investimento? Aí você diz. Tipo, você pode considerar que sim, mas não é. Entendeu o que eu quero dizer? É a mesma coisa com o Bitcoin. Ele é uma moeda escassa, tá? A lei entra em vigor agora, dia 20 de junho, tá? Ih, vou pular essa parte aqui. O marco regulatório foi estabelecido pelo projeto de lei, foi aprovado em Câmara em novembro, então do ano passado. Ainda era o Bolsonaro. No fim do ano passado, beleza. Entra agora dia 20. E como o mercado esperava, o presidente Lula apontou o Banco Central para essa função. Acertou, tá? Eu acho que das opções possíveis, o melhor seria mesmo o Banco Central. Ainda mais que agora o Banco Central, né? Ele não faz mais parte do governo, ele é independente, né? A gente viu aí que tá tendo uma briga até do governo com o Banco Central. O governo quer que o Banco Central abaixe a taxa de juros e o Banco Central não tá abaixando. Provavelmente deve começar a baixar mais pra frente, né? Então, foi legal, foi acertada e ele deu o poder em um que ele tá toda hora criticando e batendo de frente, né? Então, legal, acertou. Pelo menos no meu entendimento. Já que a entidade vem há tempos mostrando interesse em temas como blockchain e Web3, e está profundamente envolvida na criação do real digital, que pode ser considerado um tipo de criptomoeda. Realmente, não tinha muito para quem ele colocar, né? Isso dá uma segurança a mais para o mercado também. Ele poderia colocar lá para o Haddad dar uma olhada, mas eu acho que o mercado não ia receber tão bem, tá? E sobre o Banco Central, é interessante isso, porque acontece... ele não casa com o tempo da eleição. Então, o presidente tem o poder de escolher quem vai ficar lá no Banco Central. Só que quando ele entra, tem mais 2 anos do último indicado, entendeu? Então, só depois de 2 anos ele pode indicar o nome. Então, o Lula vai poder indicar o nome, vai poder trocar. Só que o próximo governante, quando entrar, vai ter que ficar 2 anos com aquele, entendeu? Aí depois ele pode indicar um novo, tá? Colocar o novo. Por aqui, alguns pontos já estavam definidos. A lei fixa que um ativo virtual é a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamento ou com propósito de investimento, tá? Então isso é um ativo virtual, segundo eles. Não entram nessa definição moedas fiduciárias nacional e estrangeiras, ações e programas de fidelidade e milhagem. A lei também define que as prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país com autorização prévia do governo, no caso, o Banco Central. Então a gente vai ver muitas empresas batendo palma para a regulamentação, porque as empresas que já estão no mercado, que já têm um tamanho, elas amam regulamentação, porque cria um monte de barreiras para novas empresas, tá? E isso encarece o serviço, ok? Só que aí, se elas já estão lá, né? Qual é o problema das empresas mais estruturadas? Aparecer uma empresa menor que vai oferecer benefícios melhores, tá ligado? E ela, por ser menor, provavelmente tem um custo menor e acaba roubando clientes. Se a gente tem uma regulamentação, já põe uma régua lá em cima, tá ligado? E a empresa nova já tem que chegar gastando muito e isso faz com que não exista empresas muito novas, assim, pode surgir uma ou outra, mas dificulte bastante o livre mercado, tá? Isso é a minha opinião,
ok? Você pode discordar, não tem problema não. Mas também tem um lado, né, que a regulamentação também deixa mais fácil investidores normais, fundos de investimento, vir mais dinheiro para o nosso setor, tá? Então a gente tem aqui os malucos, que somos nós, que estamos aí em cripto enquanto tá tudo mato. Na verdade, tudo mato foi antes, né? Agora já tá um roçadinho, tá? Estamos aqui batendo cabeça, né? Então, me perdi, que é o que eu tava falando. Então, não é ruim também. Vai vir dinheiro aqui, então a gente que já está posicionado em criptomoedas, a gente tende a surfar também, tá? Mais dinheiro entrando em ativos escassos, lei da oferta e da procura, velho. Vai aumentar o preço, não tem como. Então vamos lá. A lei também define que prestadores de serviços, atividades somente poderão fazer... Daqui eu já li, vamos lá. Desculpa, essa primeira matéria é muita coisa, eu sei, mas as outras vão ser mais rápidas. Atualmente, algumas empresas estrangeiras atuam no Brasil sem ter uma sede oficial no país. Outro ponto aí que tem, ó, se agora, no Brasil tem que ter uma sede aqui. Então você não vai poder ter um serviço de uma empresa estrangeira para você acessar aquele serviço, teoricamente, de forma regulada. A empresa tem que vir aqui para o Brasil, então isso acaba te limitando. Às vezes tem um serviço lá que você queira muito utilizar, você vai ter que dar seus pulos para poder utilizar. Vai conseguir utilizar? Vai, mas você vai estar fora da regulamentação, entendeu? Aí você pode ter algum problema com isso. Outro ponto da lei é que são considerados prestadores de serviço de ativos virtuais. Então, o que é, né, o prestador de serviço, né? Pessoa jurídica que executa em nome de terceiros pelo menos um dos serviços. Troca entre ativos virtuais, moeda nacional ou estrangeira, troca entre um ou mais ativos virtuais, transferências de ativos virtuais, tudo, tá? Custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais ou participação em serviços financeiros e prestações de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Então, qualquer coisa que seja... que dê algum serviço sobre ativos virtuais, vai cair aqui, tá? Banco Central como regulador. Como o regulador do banco, o Banco Central terá diversas atribuições e poderes, será ele que poderá autorizar o funcionamento da empresa, a transferência de controle, fusão e cisão, tá? Então, é isso, essa daqui é a primeira matéria, as outras eu quero mostrar alguma coisa. Essa matéria aqui, eu tinha marcado, foi a matéria que eu falei que simplesmente atualizou a página e saltou na marcação. Eu quero mostrar algumas coisas. É que essa daqui, por exemplo, já é falando muito bem disso, tá ligado? E pra gente que já tá no mundo das criptomoedas, a gente não vê com tão bons olhos assim. Eu falei que tem a parte positiva, pode vir pessoal de fora, a pessoa se sente mais segura pra poder vir. Mas é aquilo, regular não quer dizer muita coisa. Por exemplo, tem uma lei dizendo que você não pode roubar. Será que precisava de uma lei dizendo que você não pode roubar pra você não precisar roubar? Mas essa lei que diz que não pode roubar impede que as pessoas roubem, então é a mesma coisa aqui, basicamente, né? Só vai essa regulamentação para gerar contribuição, mais dinheiro para o governo, né? Arrecadação, né? E dificultar empresas, de projetos novos, etc e tal, tá? Então essa é a parte ruim. Como eu disse, tem a parte boa de mais pessoas investirem, ok? Então vamos lá. Brasil sai na frente dos Estados Unidos. Decreto confirma Banco Central. Brasil sai na frente dos Estados Unidos. Especialistas entendem que agora o Brasil abriu uma importante janela de oportunidades, em especial porque os Estados Unidos estão formando um cerco regulatório contra o setor, tá? Então essa matéria aqui do seu dinheiro é basicamente toda falando isso, que foi muito bom, parabéns. O que foi definido? Nada. Sabe? Não tem um... foi definido que o Banco Central vai definir, mas não foi... Mas é um passo para regulamentação? Mas não teve nada, basicamente. Só falaram que é o Banco Central que vai cuidar disso, né? E tomara que ele cuide até antes de ser trocado, né? Porque depois de ser trocado, pode ser que fique meio complicado as coisas, né? Vocês entendem. Aqui, ó, publicação é uma grande vitória para o mercado e que gera a possibilidade da gente discutir de uma forma mais técnica as regras claras e específicas em torno do funcionamento das operações. Sabe, eu acho engraçado isso, porque vamos pra câmera aqui. Beleza, vamos lá. Banco é regulamentado? Né? O que aconteceu nos Estados Unidos agora? Quebradeira de banco e o governo tendo que ligar a impressora para salvar os bancões. Isso daqui pode acontecer aqui no Brasil também, tá? É porque ainda não teve um saque em alguma
em algum banco, por exemplo, se, sei lá, o Itaú, os correntistas começarem a sacar por algum motivo, tiver algum murmurinho de problema, começar a sacar, vai começar uma corrida, o banco não vai ter liquidez, aí vai aparecer aquela pulguinha atrás da orelha para os outros, para quem tem conta em outro banco também. Será que aqui e no banco Bradesco eu tô seguro? Tá ligado? Aí pode começar uma corrida que nem começou lá e o Brasil vai ter que ligar as impressoras também. E é um mercado super regulamentar. Vai criar um banco para você ver a dificuldade que é. Não é simples não, entendeu? Então isso não quer dizer muita coisa, sabe? Ah, vamos te proteger. Nesse caso lá dos Estados Unidos, eles vão ligar as impressoras para ajudar alguns bancos, mas não todos. Tá? Então nem todo mundo vai ser protegido. E vai ser protegido à custa de quem? À custa de todos, né? Porque ligando a impressora, aumenta a base monetária, que mais dinheiro em circulação, representando os mesmos bens e serviços, vai ter inflação, né? Vai ter um aumento de preço, blá 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 blá. Coisas que você conhece. Então aqui o pessoal tá rasgando seda elogiando, tá? Aí aqui a gente tem corretoras reagem ao decreto sobre o mercado de criptomoedas. Enquanto uns comemoram as liberdades que o projeto pode dar ao mercado, outros indicam que o Brasil se colocou como referência mundial. Ou seja, um fala muito bem sobre as liberdades e o outro fala que é uma referência mundial. Oh, só o lado bom, hein? Que coisa, né? Só o lado bom, velho. Binance, aqui é o que eu falei, né? Para quem já está consolidado aí no mercado, quem é grande, é ótimo você subir a régua. Vai ter menos concorrência. A Binance declarou que o governo brasileiro deu um passo importante na regulamentação das criptomoedas no Brasil. Já a Bcrypto lembra que o decreto mostra que a régua subiu e que todas as empresas devem se adequar. E esse custo vai ser repassado para a gente. Tá? Sempre tudo é repassado para a gente. Tá? Não vem com essa... não espera que a empresa tal vai ser legal, vai ser boazinha. Não. Joga pros clientes, né? Hoje, os diferentes países do mundo estão com diferentes abordagens. Estados Unidos, por exemplo, está processando empresas locais de criptoativos. Felizmente, o Brasil está se posicionando ao lado dos países com alta liberdade econômica. Olha, nossa senhora! Como Suíça, Hong Kong e Dubai, criando leis para dar segurança ao setor e atrair empresas e investimentos. Que orgulho do Brasil, hein? A Binance apoia inequivocadamente a necessidade de uma regulamentação para a indústria que dê segurança aos usuários, ao mesmo tempo que permita a inovação e crescimento sustentável do segmento em prol da sociedade. Coisa bonita. Aí aqui um monte de empresas também falando, né? E aprovando. Tô falando que foi uma coisa ruim não, tá, pessoal? Aí como eu falei, tudo tem seu ônus e bônus, né? Tudo tem sua parte boa e também vai ter a parte ruim também. E como eu disse, mesmo regulamentado, por exemplo, bancos, pode dar ruim. Não é que tem uma lei, que tem uma regulamentação que você vai, está super protegido. Não vai nessa não. CVM anuncia a atuação conjunta com o Banco Central na regulamentação das criptomoedas. Então, como eu falei, né, Banco Central vai estar mais ali em cima do Bitcoin, né, o mercado de criptomoedas e ativos que não são considerados, vamos dizer assim, como uma empresa, né? E o CVM vai ficar em cima das que são consideradas como uma empresa, né? Que nem eu expliquei lá atrás. Vamos lá, deixei alguma coisa marcada aqui, deixei. CVM prepara as regras de emissões de tokens por empresas, tá vendo? Então, isso que eu falei. Ela teve envolvida em polêmica nos últimos meses, quando proibiu algumas empresas de emitir tokens. Por outro lado, as empresas apontaram que a CVM, né, precisa ser um pouco mais clara sobre os requisitos. Então ela prepara umas regras mais claras. Então a gente vai ver isso daí andar. Pelo menos é bom que é uma coisa que se resolve logo, né? Para de ficar uma briga. Lembrando que isso daqui são regulamentações só para o Brasil, tá? Cada país tem sua regulamentação, vai ter sua regulamentação e, querendo ou não, ativos são globais. Ok? Então, por exemplo, se um país é contra, por exemplo, a China já baniu várias vezes criptomoedas de lá e já voltou atrás várias vezes, entendeu? Afeta no curto prazo as criptomoedas, mas não é como se a China poderia fazer o que quisesse e destruir as criptomoedas. Mesma coisa dos Estados Unidos. A SEC, por exemplo, tentou bloquear, não conseguiu, os ativos da Binance dos Estados Unidos, mas tem a Binance global. A Binance funciona em outros países, por exemplo, tá? E tava até rolando uma recompensa, deixa eu voltar aqui. Você tava conseguindo fazer... O preço no Bitcoin na Binance dos Estados Unidos estava diferente dos outros lugares. Então, quem arriscou aí teve bastante sucesso nos três. Eu acho que tava $2.000 de diferença, quase 10%.
uns 8% mais ou menos de diferença do preço da Binance nos Estados Unidos para as outras corretoras. O que isso quer dizer? As pessoas que quiseram se arriscar, levar dinheiro para a Binance dos Estados Unidos, eles puderam comprar e fazer compra e venda entre a Binance dos Estados Unidos e outros lugares, fazer uma arbitragem, comprar mais barato e vender mais caro. Aí volta, compra mais barato, vende mais caro, entendeu? Aí dá para fazer um dinheiro assim. Só que tinha um risco de, em algum momento, seus ativos serem congelados. Não congelou, quem fez se deu bem, tá? Agora vamos para a última matéria. Deixa eu ver quanto tempo, só para eu saber. Eu falo demais, né? 20 minutos. Mas é um assunto importante pra gente, né? Definição do Banco Central como regulador. Daqui, deixa eu fechar esse site logo. Cancelar só. É o que eu falei que eu marquei e deu bosta e saiu minha marcação. Definição do Banco Central como regulador foi bem recebida pelo setor que espera mais segurança jurídica no Brasil. O decreto combinado com o marco coloca o Brasil em uma posição de pioneirismo na regulamentação do setor. Não sei se vocês conhecem aí, mas tem países, né? El Salvador aí que já até colocou como moeda corrente e aqui põe como, nossa, o que foi definido? Nada, mas esse nada nos colocam como pioneiros, tá ligado? Pioneirismo nas criptomoedas. Oh, meu Deus do céu. Quando querem babar ovo, dá uma babada que, tá ligado? E com regras consideradas amigáveis. Quais são as regras? Não tem. E ao mesmo tempo capazes de proteger os investidores e fomentar boas práticas. Não vi nenhuma proteção, tá? Tem um fundo para caso aconteça alguma coisa de alguma empresa consolidadas dessas, acontecer alguma coisa com ela, vai pagar todo mundo. Eu desconheço, tá? Eu desconheço. Mas é isso, a mensagem foi essa, tá? Tem seus lados positivos, tem seus lados negativos, tá? Por isso, eu prefiro o DeFi. Vai pro DeFi, vai pra blockchain, quero ver pegar. Não falei isso não, entendeu? Então, se você quer aprender mais sobre DeFi, eu tenho um aulão aqui gratuito na descrição. Vou deixar vocês aqui com 2 vídeos aí que vocês podem dar uma olhada aí, que eu acho que vai ajudar vocês. E vem investir em criptomoedas, que é o futuro, como vocês viram aí, tá uma briga. Por que tem essa briga? Porque os governos querem abocanhar um pedacinho, né? Então já tira logo para não abocanhar as suas criptos, tá? E já começa nesse setor. Tamo junto? Valeu, abraço. Fui! Espero que você tenha curtido o vídeo. Vou deixar aqui 2 vídeos que podem ser interessantes para você e vou deixar na descrição também um aulão de DeFi para você entender melhor como funcionam as finanças descentralizadas e como você pode ganhar dinheiro com isso.